usá-lo nesta noite, digam amém. Fiquem em pé, por favor. Pastor Cezinha de Madureira, nos dirigindo a Deus uma palavra de oração. Levante a sua mão para o céu. Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Senhor, por mais este dia na tua presença, ó Deus. Te agradecemos por tudo que tu tem feito em nossas vidas aqui neste templo, durante este momento que nós estamos aqui dedicando a ti, esses 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, ó Pai. Nós vamos agora, Pai, ouvir a tua palavra, ó Deus. Pedimos a ti, ó Senhor, que tu usa o teu servo, para que cada um que está aqui nessa noite possa sair com um propósito garantido na sua vida, pela tua palavra, meu Deus. Nós oramos e te agradecemos pelas bênçãos, em nome de Jesus. Diga amém. Recebamos aplaudindo a Jesus pela vida do pastor Gilmar Fiuza. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Que bom estar aqui. Tome o seu assento. Muito obrigado pela recepção. Eu quero agradecer a Deus por chegar aqui nesta casa no Brás, para juntos confraternizarmos a Deus esta festa e tributarmos a Ele todo louvor, toda glória e toda adoração. É sempre bom voltar aqui à Igreja do Brás. A Igreja do Brás é amável, sensível, espiritual, e é um ambiente agradável onde nós podemos colocar os nossos corações diante do Senhor para começarmos o ano adorando a Ele na beleza da sua santidade. E eu vou revelar um negócio para vocês aqui. Não tem coisa melhor do que começar o ano na sede do Brás, viu? Eu quero aproveitar esta oportunidade e acredito que não está longe. Eu posso fazê-lo felicitando a vocês um 2017 de muita bênção, de muita glória, de muita prosperidade. Grato a Deus por ocupar esta tribuna, e também as minhas considerações ao reverendo pastor Samuel Ferreira, que é o patrono e o anfitrião desta casa, que sempre me faculta a oportunidade de poder ocupar este seleto púlpito para entregar a mensagem de Deus aos vossos corações. O meu abraço a ele, que por certo deva estar nos acompanhando. Também o meu abraço à nossa querida pastora Keila. Deus abençoe este nobre casal, que tem sido um referencial de Deus para o estado de São Paulo e também todo o Brasil. Também acompanhado dos meus amigos aqui, que estão adorando a Deus e também coordenando este trabalho de janeiro profético. Pastor Oséias, meu muito obrigado pela liberdade. Pastor Eduardo Souza é um grande amigo também. Deus abençoe esses dois grandes homens de Deus que trabalham incansavelmente para o reino do Senhor. Também fazer menção dos nossos amigos, deputado pastor Cezinha, é um grande amigo. Pastor Alex de Madureira, Deus abençoe. Pastor Josué, meu grande amigo, junto à sua esposa, a irmã Valéria, Deus abençoe. Eu tenho a alegria de estar acompanhado da mulher mais bonita aqui de São Paulo, a minha esposa Tânia. Um beijo para você, meu bem, te amo, Deus abençoe. E ela deu um jeito, ajeitou lá no serviço e conseguiu vir hoje adorar a Deus junto comigo, e isso é sempre uma alegria. Estou rodeado de amigos aqui. Quero fazer menção do nome da minha amiga missionária Isa Reis. A Isa dispensa comentários, né? Muito bom. Eu conheço a Isa há mais tempo do que vocês, tá? Conheço a Isa há muito tempo. A Isa, não, né, Isa? A Isa é a minha irmã negra, de coração. Um abraço ao pastor Gelde. Revela é sempre muito bom. Que bom poder estar aqui fazendo essa dobradinha com a pastora e cantora Fernanda Brum. Deus te abençoe, minha amiga. Um ministério fecundo. Deus abençoe a todas as pessoas que estão aqui, o pastor Jacques e a todos os nossos irmãos aqui. Eu gostaria de abraçar todos, mas não posso. Mas fica aqui as minhas considerações a toda esta igreja.
Queridos, Deus tem uma palavra para nós aqui esta noite. Quem veio ouvir palavra de Deus, diga amém. Diga 2017. Diga forte, 2017 será o ano frutífero na minha vida e na minha casa. Eu quero te convidar para que você abra a sua Bíblia comigo. Eu vou precisar que você use 2 textos como base para a nossa reflexão, e gostaria de convidar-lhes primeiro para Efésios, capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Aproveitando enquanto estamos procurando o texto sagrado, quero me direcionar aos nossos amigos internautas que estão nos assistindo pela web, pelo Facebook, pelas redes sociais, pelo site. O nosso abraço, fique ligadinho, porque Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração, e com certeza você será alcançado aí aonde você está, nos mais recônditos do país, ou também perto aqui do estado de São Paulo. Efésios, o capítulo de número 2 e o versículo de número 14. Gente, eu não trouxe material, porque eu estou aguardando ainda materiais dos nossos fornecedores, mas se você quiser adquirir o nosso material, você depois pode acessar a nossa página no Facebook, que eu vou estar disponibilizando lá um cartaz, quando você pode já pedir através do nosso site. Fica aqui o nosso endereço da nossa página no Facebook, é pr.gilmarfiuza, tá bom? Quem gosta de navegar na internet aqui, levanta a mão. Cadê os navegadores? Só tem eu que navego, meu Deus. Não é pecado navegar, o pecado é se afogar, hein? Então, se você não for se afogar, passa lá no meu Face, na nossa página oficial, pr.gilmarfiuza, e também nós disponibilizamos um canal no YouTube com mensagens de Deus para você, e hoje já tem uma mensagem quentinha lá para o seu coração. É Gilmar Fiuza. Deixa seu like, se inscreva lá e você vai ser abençoado pela ministração da palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado aí: navega, mas não se afoga. Diga aí. Isto. Efésios, capítulo 2 e versículo de número 14. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ficar com a parte B, que diz assim: e destruiu a parede da separação. Vamos ficar só com essa parte. Repita comigo, diga: e destruiu. Não, mas está muito fraco, diga forte: e destruiu a parede da separação. Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Carta aos Filipenses, capítulo de número 3 e versículo de número 14. Que gostoso ouvir esse barulho do folhear das Bíblias. A Bíblia é uma arma do crente. Diga para quem está do seu lado aí: cuidado, senão eu dou tiro. Diga aí: estou armado. Capítulo de número 3, versículo de número 14 de Filipenses. Quem achou, diga eu. Diz assim: prossigo para o alvo. É bom repetir, diga: prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vamos falar de novo, diga: derrubando paredes, prosseguindo para o alvo, construindo pontes. Esse vai ser o nosso tema, diga: derrubando paredes, prosseguindo para o alvo, construindo pontes. Olhe para cá. Conta-se uma história que em um sítio morava 2 irmãos. E esses 2 irmãos, eles tinham uma grande amizade um com o outro. E eram 2 casas dentro de um terreno muito grande, e o que dividia esse terreno era um riacho. A casa do irmão mais velho e a casa do irmão mais novo. E vocês sabem que todos os irmãos entram em
atrito, diverge pensamento. E um dia esses dois irmãos divergiram no pensamento, e por conta dessa divergência, o irmão mais velho decidiu não falar mais com o irmão mais novo. Mas ele se incomodava porque toda vez que tinha que sair de casa, ele precisava se deparar com a casa de seu irmão, que era porta com porta. Ainda que houvesse uma distância, a história conta que ele se deparava com a porta do irmão. E um dia bateu na porta um carpinteiro pedindo serviço, e aquele carpinteiro estava desempregado, bateu na porta daquele indivíduo e disse para ele: meu senhor, eu sou carpinteiro e eu quero trabalhar, eu queria que o senhor me arrumasse alguma coisa, eu estou aqui na região e gostaria de trabalhar. E o irmão mais velho, como não queria conversar com o seu irmão mais novo, ele pensou: que tal eu pedir para construir uma parede, e construindo essa parede eu vou ficar impossibilitado de ver a casa do meu irmão. E ele disse: rapaz, é o seguinte, aqui tem alguns arames, aqui tem pregos, e eu queria que você fizesse uma gentileza, pegue madeira, já que você labora na carpintaria, eu gostaria que você construísse para mim uma parede, de forma que esta parede tampasse a minha visão, porque está vendo aquela casa ali? Ele disse: estou vendo, aquela casa é do meu irmão mais novo, e eu briguei com ele e não quero falar com ele, e me sinto constrangido. Toda vez que abro a porta de casa, tenho que me deparar com ele. E ele disse: eu vou até a cidade, tenho que resolver alguns problemas, pagar algumas contas, e quando eu voltar, eu pago o seu serviço, e dependendo da parede que você levantar, se eu gostar do seu trabalho, eu te contrato, você será contratado. O carpinteiro pensou, aquele cidadão foi para o centro da cidade, demorou algumas horas, o suficiente para aquele carpinteiro fazer a sua obra, construir aquilo que de fato havia sido solicitado. Só que o carpinteiro é inteligente, o carpinteiro tinha uma missão, e ele precisava desenvolvê-la, mas não desenvolvê-la para prejudicar pessoas. E ele pensou: se eu construir uma parede, eu impossibilitarei a comunicação entre o irmão mais velho e o mais novo. Ainda que eu perca um emprego, ainda que ele não me recrute para trabalhar aqui no sítio, eu vou fazer diferente. A história diz que ele pegou pregos, arames, madeira, e começou da porta da casa do irmão mais velho até a porta da casa do irmão mais novo construir uma ponte. E ele construiu uma ponte que dava acesso porta com porta, porque o que dividia a casa era um riacho. Quando o irmão mais velho chegou, o irmão mais velho estressou, ficou louco de raiva com aquele carpinteiro e disse para ele: rapaz, eu não posso te recrutar, não posso te contratar, porque como é que antes de eu te contratar, sendo que havia eu pedido a você a construção de uma parede, e você me constrói uma ponte de acesso? Enquanto ele está falando isso, o irmão mais novo saiu da porta de sua casa, subiu a ponte, foi inclinando-se à porta do irmão mais velho, e sem entender nada, ele disse ao irmão: eu sabia que você haveria de estabelecer novamente a comunicação, e eu vim aqui somente para lhe pedir um abraço e desculpas do que passou. E aí aquele irmão mais velho se constrangeu, ficou sem graça diante do carpinteiro, e voltou a palavra atrás dizendo: ei, trabalha comigo, fica comigo. E o carpinteiro disse para ele: não, meu senhor, agora eu decidi que preciso ir embora, porque eu tenho outras pontes para construir. Moral da história: qual é a pergunta que eu quero fazer nesta noite, começando esta mensagem? Quem é você aqui nesta noite? Quem é você na Igreja do Brás? Você é um construtor de paredes ou um construtor de pontes? Eu queria que você perguntasse para quem está do seu lado: quem é você? Você anda construindo paredes ou anda construindo pontes? Pergunte para ele, sacuda ele, pergunte a ele.
escute, nós enfrentamos dois perigos. O perigo primeiro tem a ver com o nosso passado, o outro tem a ver com o nosso presente. Nós podemos ficar no passado, ou sair, ou então permanecermos no presente. Não há quem esteja ouvindo esta mensagem na noite deste dia que não lance o olhar ao passado e sem que possa dizer de coisas que não se arrepende. Todos nós que estamos aqui nesta noite temos um certo tipo de arrependimento. Uns aqui têm arrependimento por coisas que fez e não deveria fazer. Outros têm arrependimento de coisas que não fizeram e deveriam ter feito. Nós nos lamentamos. Ninguém aqui pode levantar as mãos e dizer: pastor, eu me sinto na minha plenitude, porque nenhum ser humano é extremamente completo. Existem aqueles que são completos na vida financeira, logo já não são completos na vida amorosa. Outros são completos na vida espiritual, mas ainda não são completos na vida amorosa, financeira e assim por diante. Todos nós temos lacunas e buscamos a plenitude para alcançarmos este estado de varão perfeito. Mas quando eu olho para esse texto, eu observo que Paulo nos ensina como partir de um passado de culpa e de frustrações, de erros e de pesares, e mover-se para um futuro que é cheio de glória. Existem dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que após um acontecimento, após uma derrota, após uma crise, eles logo constroem paredes. E outros é um outro grupo que após passarem por adversidades, eles têm coragem de construir pontes de conexão que levam de um lado a outro. Esta noite Deus me trouxe à Igreja do Brás, olhando para este texto, e a vida do apóstolo Paulo, ela tem muito a nos ensinar, ela tem muito a nos mostrar quem foi este homem no exercício do seu ministério. Eu disse a vocês que nós temos dois grupos de pessoas: os construtores de paredes e temos os construtores de pontes. Nós temos exemplos na vida secular. A história conta que na manhã do dia 13 de agosto de 1961, a população de Berlim, próxima à linha que separava a cidade em duas partes, foi despertada por um barulho estranho. Eram pessoas que chegavam com as suas cargas, eram gente com tijolos na mão, pessoas que agora abriam as suas janelas e se deparavam com um inusitado movimento nas ruas à frente de suas casas. Quem eram as pessoas que estavam ali? A história diz que eram os soldados da República Democrativa da Alemanha, a Alemanha comunista, com os seus uniformes verde russo, eles acompanhados de patrulhas armadas, estendendo de um poste a outro o interminável arame. E quem é que já não ouviu falar dos muros de Berlim, que foi derrubado depois de muitos anos, aonde houve uma grande separação? O muro de Berlim mexeu com a economia da Alemanha. O muro, ele só tem a parede, ela só tem a única finalidade. A finalidade da parede é dividir ministérios. A finalidade de uma parede é dividir sentimentos, é impossibilitar a aproximação. Deixa eu dizer uma coisa: você sabia que tem gente que vem para a igreja e ele já vem para um culto como esse, e ele já chega aqui, ele constrói uma parede, ele tem capacidade de construir. Que parede é essa, pastor? Eu não estou vendo arame, eu não estou vendo concreto, eu não estou vendo tijolo. Ele já senta aí com a parede da dúvida: será que vai dar alguma coisa? Será que esse pregador vai pregar?
Será que o cantor vai adorar? Ele estabelece uma parede e ele não consegue ir para uma outra dimensão, de forma que ele fica bloqueado. Mas esta noite o Espírito de Deus me trouxe aqui pela autoridade da palavra, e com graça eu quero profetizar: se existe alguma parede estabelecida na estrada ou na vida de alguém, talvez porque você colocou, talvez porque o diabo construiu, talvez porque algum familiar te decepcionou, e a parede, ela tem a função de reprimir, estagnar, ela tem a função de enclausurar. E eu não vim brincar aqui, eu vim pregar como profeta. Ei, a maior prisão que pode existir não é a prisão que prende pés, não é a prisão que prende mãos, é a prisão que prende alma, é a prisão que prende mente, é a prisão que prende coração. Mas enquanto eu estou pregando, eu estou sendo revestido de uma autoridade dos céus para esta casa, e devo pregar a parede da divisão, a parede da fofoca, a parede do inferno, a parede da indecisão, a parede da mentira, a parede da murmuração será queimada e jogada por terra pelo poder da palavra. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão da sua irmã e diga: eu não sou um construtor de paredes. Diga: eu sou um construtor de muro, de pontes. Diga: eu não sou um construtor de paredes, eu sou um construtor de pontes. Toca nele, sacode ele. Diga: eu não vim para murmurar, eu vim para adorar. Eu não vim para ver quem vai cantar, eu vim para dar glória. Eu não vim medir mensagem, eu não vim ver quem prega mais, eu não vim ver quem foi o melhor. Eu vim para estender a minha ponte, eu vim ver cego ver, vim ver mudo falar, vim ver demônio correr, vim ver o céu abrir na igreja do Brás, vim ver a glória entrar. Eu sou construtor de ponte. A Alemanha ficou marcada por este sentimento, mas depois de muitos anos eles entenderam que precisava derrubar o muro, quase mesmo neste tempo, porque tudo depende da visão, tudo depende de quem vê, tudo depende de como você analisa as coisas, tudo depende do que está dentro de você. A história conta que após 100 anos da Guerra Tríplice, uma ponte foi estendida do Brasil ao Paraguai. Quem é que já não ouviu falar da Ponte da Amizade? Muita gente aqui já atravessou a Ponte da Amizade para comprar eletrônico. Nos anos 90, quando esta ponte foi estabelecida, nesta ocasião, neste tempo, houve um boom nos anos 90, depois que esta ponte havia sido estabelecida, de brasileiros que iam para o Paraguai para comprar todo tipo de eletrônico, porque eles queriam ser conhecido as suas mercadorias, e para isso haviam estendido uma ponte, e brasileiros, argentinos e outros atravessavam. Diferente da Alemanha, a gente vai ver que tudo depende do ponto de vista, tudo depende de como você observa as circunstâncias. E quando a gente olha para o texto, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele não é um homem que constrói paredes,
ele é um homem que constrói pontes, o seu ministério é fecundo. A gente sabe que a parede, ela é diferente, a parede separa, a ponte une, a parede é obstáculo, a ponte é acesso, a parede é distância das pessoas, as pontes aproximam, as paredes são requisitos de guerra, as pontes são reflexos de paz, as paredes escondem, as pontes revelam, as paredes trancafiam, as pontes se tornam livres, as paredes exilam, as pontes mostram. Se a gente olhar, nós vamos observar em que os lugares separados, aonde existem abismos, eles precisam de pontes, eles precisam de uma conexão. E eu não vim aqui nesta noite apenas por estar na programação, eu estou pregando para gente aqui que está vivendo uma época de paredes em sua vida. Quais são estas paredes? As paredes que te prendem, possivelmente uma parede conjugal, uma parede familiar, uma parede de relacionamentos pessoais, parede da inimizade, parede do preconceito, parede dos ciúmes, parede da mentira. Mas o Espírito de Deus esta noite está decidido a nos ensinar a construir as verdadeiras pontes. Olhe para Paulo. Eu quero chamar a sua atenção para que você olhe para o apóstolo Paulo. Quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo é um homem de coerência, é um homem que tem uma grande finalidade em seu ministério, e a finalidade do seu ministério é uma finalidade de marcar o equilíbrio através da cooperação e da confiança. Aonde Paulo estava quando escreve carta aos Filipenses? Paulo não estava solto, Paulo estava preso. Alguns dizem que ele estava preso em Roma, outros dizem que ele estava preso em Éfeso. Tanto uma como outra prisão. O que marca-nos a história é que os historiadores e a Bíblia diz que as prisões eram amargas, as prisões eram cruéis, mas Paulo não se deteve por paredes de concreto. Paulo não estava preso por paredes que os homens haviam estabelecido. Paulo vê a igreja como uma equipe. Paulo lembra dos cristãos em seu trabalho. Paulo está comprometido. Deixa eu dizer para vocês, quando eu olho para esse texto aqui, eu estou vendo Paulo preso, e enquanto Paulo está preso, as suas mãos e os seus pés estão impossibilitados de caminhar até a cidade de Filipos, mas ele se lembra com recordação e amor do tempo em que ele foi recebido pelos crentes, da qual as contribuições eram verdadeiras. A igreja de Filipo era uma das igrejas que mais cooperava com o ministério de Paulo financeiramente. Paulo se lembra como exortou duas mulheres que brigavam, e ele consegue ajustar a situação de duas mulheres que discutem. Paulo consegue reencontrar com Epafrodito e unir de novo a Filemon. Paulo é este homem que estava na cadeia, mas a cadeia não estava nele. Ele estava dentro de quatro paredes, mas a alma estava solta. Irmão, olha para cá que eu preciso falar esta verdade. O que tem de gente presa, o que tem de gente nas igrejas que não consegue mais adorar, porque a cadeia o prendeu, e ele se prende por besteira, ele se prende porque alguém fez cara feia para ele, ele se prende porque não deixaram tocar na banda, ele se prende porque não deixaram cantar. Quando eu olho para Paulo, eu vejo ele um homem solto, ainda que fisicamente ele está dentro de um quadrado, mas ele tem um papel e uma caneta na mão, e ele disse: ei, vocês acham que eu estou preso, mas espiritualmente eu tenho um negócio para dizer. Eu estou prosseguindo para o alvo,
igreja não segura. Olha esta palavra que Deus está dizendo: você não é construtor de parede, eu te levantei para ir avante. Constrói! Pega na mão de quem está do teu lado aí. Ei, aleluia, aleluia. Eu vou ensinar para você o que é construir, pontes, mesmo estando encarcerado. Paulo disse: eu sei ter todas as coisas, como pobre eu enriqueci a muitos, tendo nada, mas possuindo tudo. Ele chega a dizer: quem é que vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Eu não estou preso, parede de concreto não me para. Eu posso estar doente, mas a doença não me prende. Eu posso estar endividado, mas a dívida não me prende. Eu posso estar triste, mas a tristeza não me segura. Eu vou atravessar, eu vou chegar, eu vou construir. Só quem está comigo levanta a mão e vem no glória. Escute, Paulo é este homem que nunca foi construtor de paredes. Diga para quem está do seu lado: não permita que alguém, e nem você, construa barreiras e parede para bloquear o que tem de Deus em você. Diga: mesmo doente, toca nele, diga: mesmo doente, mesmo desempregado, mesmo sem família, mesmo sem amigo, constrói ponte. Olha para frente, olha para frente, olha para frente. Na crise que o Brasil está, era para todo mundo estar em casa deitado, tomando diazepam e Rivotril, na cama, esperando para ver o que vai acontecer. É só tragédia em cima de tragédia. É avião que está caindo, é gente que está morrendo, é seleção que está em uma contrapartida. Nós estamos vivendo um momento político caótico, nós estamos vivendo em crise, mas não é por isso que nós vamos nos enclausurar nas paredes. Não é por isso que nós vamos levantar uma parede e não olharmos para o alvo. Paulo não está preso por cadeias. Paulo disse: eu preciso pregar, e ai de mim se não pregar o evangelho. As cadeias não vão me prender. Essa palavra aqui, escute, essa palavra é de incentivo para alguém que está começando o ano e a situação não mudou, porque tem situação que não vai mudar, pelo menos por agora. Mas o que eu vou fazer, pastor? Não mudou a situação, e o que eu tenho que fazer? Você é que tem que mudar, derrubar a parede, olhar para frente. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Pega na mão dele, eu já vou, oh glória, eu já vou profetizar. Pega na mão dele, segura a mão dele, segura a mão dela. Diga: um atravessador de pontes. Diga forte: um atravessador de pontes não se prende aos limites da parede e nem do bloqueio. Ele avança. Diga para quem está do teu lado: avança. Avança pregando, avança cantando, avança orando, avança fazendo a obra, avança viajando. Oh glória, eu estou sentindo uma unção aqui. O Espírito está dizendo: avança, avança. Deixa os fofoqueiros falar, deixa quem não gosta de você criticar, deixa quem quiser apontar. Avança, avança, avança.
vez o diabo entrou durante esse final de ano e disse: vou bloquear a igreja do Brás, quero ver quem é que vai dar glória, vou prender todo mundo dentro da parede da desilusão, vou prender todo mundo dentro do cárcere da emoção. É ano que ninguém profetiza. 2017 é o cala a boca dos profetas. A raiva do diabo é que quanto mais prendia Paulo, mais Paulo escrevia carta na prisão. Oh glória, oh glória. E o mesmo aconteceu aqui. Olha para cá, me dá um pouquinho mais de retorno. Oh glória, estou pregando com a autoridade que me é revelada. O diabo disse: não vai acontecer nada nesse janeiro profético, vou bloquear a boca dos profetas, vou enclausurar os crentes na igreja, ninguém prega, ninguém canta, ninguém fala. Mas deu o primeiro dia, a igreja veio, gente pegou trânsito, pegou ônibus, pegou trem, pegou metrô. Quem não teve dinheiro veio a pé, chegou cedo, sentou nas arquibancadas, rasgou a parede, quebrou a parede e disse: vou dar glória. Tem crise, mas vou profetizar. Tem crise, mas vou bradar. Satanás voltou doido pro inferno, gritando, dizendo: chefe, eu até que tentei, mas no meio do culto eles deram tanto glória que o muro caiu. O muro caiu. O muro caiu. Olhe para cá. Escute. Vamos olhar para Paulo. Paulo aqui, nas epístolas, nós podemos chamar ele de amigo, podemos chamar ele de conselheiro, podemos chamar ele de pastor, podemos chamar Paulo aqui até de médico, podemos chamar ele aqui até de maridos de viúvas, porque ele atendia as viúvas da igreja, ele exerceu toda a função. E além de todos esses nomes que atribuímos ao apóstolo Paulo, nós podemos atribuir ele como um atravessador de pontes. Primeiro, por quê? Porque quem está atravessando uma ponte, quem está designado a um alvo, como escreve ele aqui, porque eu quero que vocês entendam que o cenário que ele está vivendo, escrevendo essa carta, não é um dos melhores. Não fique achando que Paulo estava numa poltrona, encostado num divã, com um copo de Coca-Cola, que naquele tempo nem existia, mas o melhor suco da época, de bermudão e sandália nos pés, sendo abanado por algum da igreja. Paulo estava no cárcere. Diga para quem, isso parece até um contraditório, mas diga para quem está do teu lado, diga: você consegue estar solto mesmo sendo preso? Pergunta para quem está do teu lado aí: você consegue visualizar alvo e atravessar ponte, ainda que uma parede esteja te bloqueando? Que manense chopre fala sabinai. É o que Paulo está falando. Paulo está querendo dizer o seguinte: vocês não ficam pensando não, que a parede da prisão está me prendendo, porque fofoca até agora não me parou, falsos mestres não me parou, fariseu não me parou. Aí ele diz, porque a gente vai descobrir aqui as características de um atravessador de pontes. Em primeiro lugar, o atravessador de pontes não perde o foco. Pega na mão de quem está do teu lado aí.
Oh glória! Eu estou sentindo Deus aqui. Diga para quem está do teu lado: estabelece a ponte, estabelece um alvo. Sacode a mão dele e diga: não perca o foco. Diga: tudo que você precisa fazer é olhar para o alvo. Olha para quem está do teu lado, segura a mão dele, me ajuda a pregar, que eu estou pregando na autoridade da palavra. Deus está dizendo: não perca o alvo. Você não pode perder o alvo, você não pode perder o foco. Paulo declara: uma coisa eu faço, eu estou prosseguindo para o alvo. Ele tinha descoberto o poder da concentração. Ele diz: eu darei a minha vida por uma só coisa, eu estou obstinado por isso. Ei, o diabo não tem medo de bonitinho, de quem usa Louis Vuitton, de quem anda de Jorge Armani. O diabo tem raiva de quem olha para o alvo e diz: ninguém tira meu foco, ninguém tira minha meta, ninguém arranca meu propósito. Tinha gente aqui que podia estar na praia, podia estar em outro lugar, mas disse: é janeiro, e alguém disse: é mês de férias. É nada, é mês de olhar para o alvo e dizer: vou alcançar minha meta, vou alcançar. Recebe agora. Escute. Diga para quem está do teu lado aí, diga: todo atravessador de pontes. Diga alto, diga: todo atravessador de pontes possui um apelido. Pergunta para ele: sabe qual é? Diga para ele: é prossigo. Pergunta para ele aí, diga para ele aí, quando perguntarem seu apelido, diga: meu apelido é prossigo. Vou explicar para vocês. Você sabe o que significa esse verbo prossigo? Esse verbo prossigo, ele era usado na época dos gregos. Quando os gregos iam perseguir as suas caças, aqueles que faziam as suas caças nas selvas, os indivíduos que gostavam de fazer as suas caças, eles eram denominados como prossigo. Então, quando passava um grego que ia caçar, aí um olhava para o outro e dizia: e aí, você vai fazer o quê? Eu vou prosseguir. Era o quê? Ele estava querendo dizer o seguinte: eu estou indo caçar, eu estou compenetrado, eu estou focado, eu estou comprometido. Ei! Quando Paulo bradou de dentro da prisão e disse: eu prossigo, ele estava querendo dizer: se preparem, porque não é estas quatro paredes que vai me prender. Eu estou solto porque eu sou um atleta para correr e alcançar o alvo. E meu prêmio não é aqui, meu prêmio é as mansões celestiais. Eu não vou me demorar, porque a cantora Fernanda Brum precisa cantar e eu quero ouvi-la. Mas todo atravessador de pontes precisa prosseguir, sabendo que ao final de sua ponte existe uma recompensa lhe aguardando. Diga para quem está do teu lado: construa pontes, atravesse ela, e você será reconhecido quando chegar do outro lado.
Muitas vezes nós tomamos uma decisão e é necessário nós termos certeza que nós sairemos vitoriosos no final, ainda que estejamos enclausurados. A segunda característica de um atravessador de pontes é que o tempo não pode vencê-lo. E quando eu olho para isso, eu me lembro de Paulo, porque Paulo passou por todas as dificuldades ministeriais, passou por todas as crises existenciais, envelheceu cuidando do trabalho do Senhor, mas o tempo não lhe venceu. Quem está obstinado a atravessar e seguir uma meta, ele não se envelhece no espírito, ele pode se envelhecer na carne. Quando eu falo isso, eu me lembro de Caleb. A Bíblia diz que Caleb foi um homem que recebeu a promessa, e com 85 anos ele vai reivindicar para Josué, e ele diz para Josué: as minhas cãs já estão brancas, já não tem mais colágeno na pele, eu já estou enrugado, mas eu tenho uma coisa para te dizer: eu ainda sou aquele mesmo homem quando Deus me fez a promessa, eu ainda permaneço a mesma pessoa no espírito. Eu não consigo entender como tem gente que começou bem, Isa, como tem gente que era profeta, como tem gente que era atalaia, e de uma hora para outra ele se prendeu dentro de uma parede, ele não consegue mais acreditar. Tem gente que nem acredita mais no batismo no Espírito Santo e está dentro da Assembleia de Deus. Tem gente que não gosta de um culto desse e critica nas redes sociais, diz: não tem o porquê de estar num culto desse, não tem o porquê. Mas você vai procurar ele na balada, ele está lá. Vai procurar ele cantando música mundana, ele está lá. Vai procurar ele tomando cerveja, ele está lá. Ele está preso e não está vendo, e quer parar quem está atravessando. Ei, meu amigo, quebre essa barreira, atravessa também, é hora de atravessar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão bem alta. Levanta a mão e diga: eu tenho meta. Diga alto, diga: eu tenho foco. Diga aí: o meu foco é o céu, o meu foco é a glória. Diga: eu estou atravessando, mas Canaã é logo ali. Pega na mão de quem está do teu lado e diga: atravessa a guerra, atravessa a luta. Canaã é logo ali. Em breve a bandeira da salvação vai ser hasteada. Em breve a trombeta vai tocar. Em breve Jesus vai aparecer. Ninguém vai segurar. O meu alvo é a glória. Está atravessando a ponte da vida e derrubou as paredes que o impede de alcançar. Primeiro, ele não perde o foco. Segundo, ele está acima da média, porque o tempo não lhe vence. Terceiro, ele influencia pessoas. Diga para quem está do teu lado: sabe por que você tem que atravessar essa ponte? Diga para ele: sabe por que você tem que derrubar essa parede? Porque tem gente atrás na sua caravana.
Paulo parasse, ele não ia formar Timóteo. Se Paulo parasse, nem João Marcos ia voltar depois. Se Paulo parasse, Epafrodito não seria recebido por Filemão. Teremência. Pega na mão de quem está do teu lado, me ajuda. Eu gosto de pregar pregando com você. Diga, sabe por que você não pode parar? Porque sua casa depende de você, seus filhos dependem de você. Diga para quem está do teu lado, seu ministério carrega muita gente. Diga, seu testemunho puxa muito vagão. Que mana ande faia. Ei, é por isso que tem alguém dizendo aqui, Senhor, por que eu sou tão bombardeado? Por que eu sou tão perseguido? Por que tudo tem que acontecer comigo? Porque sou eu que tenho culpa de tudo. Deus está dizendo, é você que puxa a fila. Você não entendeu? É você que quando eu dou vitória para todo mundo. É você que quando sorri, todo mundo sorri. E o diabo quer te matar, quer te prender, quer te parar. Prega Deus na minha boca. Hoje eu te solto aqui dentro. Hoje eu te solto aqui dentro. Hoje eu te liberto. Vai! Receba, receba, receba. Tem uma labareda de fogo caindo aqui agora. A parede acabou de cair. Cada glória que você dá é uma parede que cai. Cada glória que você dá é um demônio que cai. Cada glória que você dá é dons espirituais que começam a cair. Cadê os vasos? Cadê os vasos? O Espírito de Deus vai começar a encher aqui. Quer ver? Pega, 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 pega. Olha a glória que entrou. Olha o céu que tomou. Olha Deus dizendo, vai pregar, vai cantar. Prossegue. 2017 é o carimbo teu passaporte. 2017 eu pego na tua mão. Vai! Quem quiser pular, pula. Quem quiser dar glória, dá. Quem quiser quebrar a parede, quebra. É a hora de chegar. Não dá mais, fica de pé. Pastora Fernanda, vem cá, vem minha amiga. Escute. Diga para quem está do teu lado, diga, se Paulo atravessou,
derrubou paredes. Derrubou paredes. Você também atravessa. Você também atravessa. Diga, tem prêmio. Tem prêmio. Diga, sabe por que vale a pena? Sabe por que vale a pena? Porque tem prêmio lá. Porque tem prêmio lá. Então diga para ele, bora atravessar. 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 Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Segura. Eu tinha muita coisa aqui para falar, mas eu não quero atrapalhar o horário da pastora, porque eu quero ouvi-la. Eu a amo demais, cantando, adorando o Senhor. Mas tem um segredo. Porque depois que se atravessa uma ponte, diga comigo, depois que se atravessa uma ponte, se ultrapassa uma etapa, e diga, quem atravessou, para trás não volta mais. Eu tenho uma, segura aí, eu tenho uma notícia para te dar. Da onde Deus te tirou, segura aí para você dar um glória bem alto. Do muro e da parede que Deus te arrancou, prega a Deus na minha boca, tu não volta para a mão de Satanás nunca mais. Tem Aramandalaia. Olha para cá, já vou terminar, segura aí, para concluir. A ponte da travessia na vida de Paulo, era mais ou menos Paulo dizendo o seguinte: não dá mais para voltar, ainda que ferido, ainda que perseguido, ainda que gente querendo me matar, ele estava dizendo, eu estou crucificado. Esse trajeto de voltar para trás não rola mais. E aqui tem um segredo. Cada ponte que Deus nos faz atravessar, quando a gente chega do outro lado, sabe o que Deus nos dá ordem para fazer? Sabe o que? Quebrar a ponte. Deus está dizendo para aquele namoro que te fez chorar demais, para aquela vida errada que você tinha antigamente, depois que você atravessar essa etapa, Deus está dizendo, eu quebro a ponte. Se Satanás te chamar do outro lado, você diz, não dá mais, fui. Escute, quando Júlio César desembarcou na costa britânica, a história diz que ele desceu com seu exército. E quando ele desceu com seu exército para guerrear, ele deu ordem para os seus oficiais dizendo, lute até morrer. E aí aqueles rapazes que estavam ali lutando, que eram os seus oficiais, viram quando de repente saíram outros homens que queimaram todos os navios que trouxeram. Aí eles olharam e disseram, voltar não dá, porque navio a gente não tem, então a gente mata os inimigos que estão aqui e prossegue para frente. Termina agora. Deus está dizendo, sabe essa fraqueza que te fazia retroceder toda vez? Que eu estou pregando para a gente aqui, que todo janeiro começa dizendo, eu vou. Aí quando é março, ele volta a ponte ao inverso, volta para dentro da parede. Deus está dizendo, hoje eu quebro o acesso que você passou. Pega na mão de quem está do teu lado e olha, diga, passado é passado. Diga para quem está do teu lado, diga, ponte passada
é passado. Diga: já atravessou. Quebra o vínculo, porque tem alvo para chegar, tem meta para alcançar. Faz a pena. Cadê os afastados da igreja? Levanta a mão que eu quero ver você. Afastado da igreja, levanta a mão que eu quero ver você. Cadê você? Afastado da igreja, levanta a mão, por favor. Você quer quebrar a ponte e prosseguir para o alvo? Ou vai ficar dentro da parede? Quer romper essa parede e chegar onde Deus quer? Vem, 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 vem. Vem que eu estou te esperando, vem. Eu queria que ninguém fosse embora, porque nós vamos orar aqui. Deus vai mandar uma glória aqui tão grande, que vai ter gente que vai descer essas escadarias falando em mistério espiritual. Vem, 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 vem. Canta, canta. Espírito Santo, vamos lá. Ore por mim. Vamos lá. Leve pra Deus tudo aquilo Que o quê? que eu preciso. Canta! Espírito Santo. Canta, pessoal, também aqui. Vai! Use as palavras que eu necessito usar, Necessito usar, mas não consigo. não consigo. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Oh, me ajude nas minhas fraquezas. Vai! Não sei como devo pedir. O quê? Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. O quê? Espírito Santo, Eu estou esperando você. vem Desça das galerias. por mim. Desça das galerias. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. O quê? Meu coração está ferido, Mas o quê? mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Vem pra Jesus, vem pra Só Jesus. Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração Meu coração vem pra Jesus. está ferido, mas o meu clamor está subindo. Vai adorando, vai adorando. Aleluia. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Eremanaia, Shobenai. Tem muita gente chegando e eu preciso te esperar. É noite de salvação. É noite de salvação, é noite de transformação. Deus está mudando a tua história, mudando a tua vida. É hoje. Todas as coisas Cooperam pra bem daqueles que amam a ti. Por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração
tristeza durar uma noite, mas a alegria virá. Pega na mão do Pode teu a irmão prisão aí. durar uma noite, mas a Pega na mão do teu irmão, libertação. pega na mão do teu irmão aí, ó. Fecha os corredores, isso, pode fechar. Isso. Fecha as. Isso, pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele, pega na mão dela. Levanta a mão bem alto. Levanta as duas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Nós vamos orar por essas vidas que estão se entregando. E eu já oro por vocês e encerro aqui a minha participação. Muito obrigado a todos os irmãos. Obrigado, pastores, pastor Samuel Ferreira, pastor Eduardo, pastor Oséias, todos os irmãos, todos os amigos. Deus abençoe a parceria da pastora. Deus abençoe a todos os amigos. Levante a mão bem alto. Nós vamos orar por eles aqui. E quando a gente terminar de orar por eles aqui, eu vou contar de 1 até 3. E você vai gritar bem alto dizendo: eu sou um atravessador de pontes. Quem entendeu, diga amém. Você quiser falar em línguas, pode falar. Orar por quem está do seu lado, você vai poder orar. Pega na mão do teu irmão, levanta a mão bem alto. Pai, nós estamos orando pela vida dos teus servos. Abençoa eles, perdoa-lhes os seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida. No nome de Jesus nós te agradecemos para a tua glória. Agora levante a mão bem alto, bem alto, e diga: Deus, eu estou decidido a quebrar paredes e construir pontes e atravessá-la, porque eu estou, diga forte, eu estou prosseguindo para o alvo. Diga: o meu sobrenome é prossigo. Diga: sob as invejas eu prossigo, sobre as enfermidades eu prossigo, atrás do meu objetivo eu prossigo, para o céu eu prossigo. Agora levanta a mão bem alto. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai gritar 3 vezes: eu sou um atravessador de pontes. Entendeu? Prepara o pulmão, abre bem a boca. 1, 2, 3. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Eu sou atravessador de pontes, eu sou. Ninguém vai parar, ninguém vai me deter, não, não. Eu atravessarei as pontes.